Porque o que ele quer dizer até o verso 5 é uma condições que, se a gente observar, procurar entender, é o nosso acerto. É o todo nosso acerto. Porque ele está na linhagem do perdão. E quem não perdoa não recebe. Eu acuso. Vendo do lado espiritual, eu acuso. Por não entender o lado espiritual, eu acuso. Começa por aí. Eu chico, espraquejo. Começa por aí. Aí muitas vezes as relações não dão certo, os negócios não dão certo, e caminha por aí. Por eu não ter essa tolerância espiritual de eu ouvir, né? E ter um entendimento para conversar, que é o único acerto. Não tem outro caminho. E nem julgar também. Eu posso estar diante do conflito, eu não condenar, não ter raiva, não é o que a palavra está dizendo. E aí todo mundo é gente boa. Não assim, né? De qualquer jeito. Existe um sincronismo espiritual. Porque se eu quiser consertar uma coisa, eu apontar, o grande problema é isso. Se eu apontar e julgar, eu estou julgando a mim mesmo, porque isso vem para mim. Por eu não entender, eu vou ser condenado, porque eu não vou receber de Deus. Agora, quando eu entendo, é onde começa a coisa. As coisas já não acontecem porque você tem um entendimento. Você já preserva para a coisa não acontecer. E se vir acontecer, você tem como, né, conciliar. Aí sim, aí funciona. Mas se eu não tiver esse conhecimento, eu bater de frente, não vai funcionar. Aí eu só consigo acertar se eu tiver esse entendimento. A própria Bíblia fala isso. Né? Você vai lá, conversa, né? Acerta, independente do problema. Aí você tem uma preparação, e forte. Porque você não tem inimigo, todo mundo, todo ser é gente boa. Né? Tem pessoas que, mas você, na realidade, quando tem um conhecimento, você não bate de frente, você ganha a guerra sem lutar, sem condenar, sem apontar, e tem tudo para dar certo. Pegar uma água para mim. E termina todo ser humano sendo gente boa. Mas é um preparo. Agora, depois desse preparo, e a Bíblia fala assim também, que é ruim de relacionar, né? Uma igreja relacionar, ou irmão relacionar, fala da situação, quando fala, não deis aos cães essas coisas, as coisas santas. Até isso tem que entender. A partir da hora que entender o que a Bíblia diz, que eu entender tudo isso aí, eu tenho porta aberta com Deus, que se chama o pão do perdão. Porque se eu não tiver o meu perdão, eu vou ser intolerante, eu vou bater de frente e vou condenar. Em tudo, em todas as relações. Tem relação familiar, não dá certo nada disso. Não conversa, o outro não sabe abaixar a cabeça, porque tem coisa que um tem que entender. Um tem que entender para a coisa dar certo. Porque se os dois for pedras, não vai dar certo.
É interessante. Aí você tem o dom do perdão. Quando você tem o dom do perdão, você tem o dom da conciliação. E é em qualquer situação. É você vê a violência que tem no trânsito de São Paulo, você vê em São Paulo. Vai se encostar, o cara já mata. Já quer brigar. É porque não conhece. Ele quer apontar, mas o erro está nele. Porque quando um não quer, dois não briga. Aí sim, quando você estiver preparado, aí você pode chegar a Deus. É o que diz aqui. Quando eu entender, né, do verso 1 até o 5. Aí você pode chegar em Deus e falar isso para ele. Ele aponta isso aqui como dificuldade, porque é coisa do perdão. E se eu não perdoo, eu não recebo. De Deus não, que a própria palavra dele fala. Se não conciliar, se não entender, é sem chance a oferta para ele receber. Agora, quando eu concilio, eu posso chegar nele e falar assim, ó. Olha o que o verso 7 diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Esses dois versículos não quer dizer, dá para eu entender, mesmo fazendo tudo isso aí, eu tenho porta aberta, direta para me conquistar, né, minha vida espiritual diante das dificuldades. Não é só, primeiro, pedir, dar-se voz, é se entregar, o conhecimento, buscar a oração, não é de qualquer jeito. E encontrareis, buscar e encontrareis, batei, né? Batei. Então tem uma dificuldade para a busca, não é só para eu quero, é isso? Não. Tem a busca, o bater, até a coisa acontecer, mas vai acontecer, porque é a palavra de Deus, mas eu tenho que ter essas qualidades para ajudar eu a receber, porque se eu não tiver o dom de perdão, é complicado, mas é fácil quando entende, a própria palavra diz, né? E o 8 fala assim, porque aquele que pede recebe, a palavra garante. E o que busca, tem que buscar, encontra. E o que bate, se abre. Ainda tem que, não é, porque muitas das vezes a pessoa quer receber, ou busca, não, ela fica lá deitada, sentada, não. A palavra que ensina é diferente. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, oração, encontra. E o que bate, se abre. Então, há uma exigência ainda, mas eu tenho que entender. Mas as coisas vão acontecer. Ao qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão a seu filho, lhe não dará uma pedra? Está falando de Deus. Está falando da qualidade do Pai, está falando da qualidade de Deus, que é a promessa dele. E você pede para ele fala alusão como um homem, mas ele fala assim, Deus, que é Deus. Ele vai atender. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente, se vós, pois sendo maus, sabeis as boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bem que os pedir. A palavra, ela fala que é difícil. Esse caminho, ele não é fácil.
porque o caminho era estreito. Mas não há outra forma, e isso é um recurso. Um dos melhores recursos é o dom do perdão. É o dom do perdão. É o dom do perdão e outra. E o resultado que a Bíblia nos dá. Mas ele fala assim, ó, porque estreita é a porta. É meio complicado. Mas Deus vai te dar todo o entendimento. É apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontrem. Quer dizer, se eu não entender a mensagem de perdão, eu não procurar trabalhar, isso facilita. Isso facilita. Uma pessoa preparada para quem não tem ira, não tem raiva, tem solução. Porque a própria palavra lá em Timóteo, capítulo 1, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que ele diz. Apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta para Timóteo, ele fala no capítulo 2, de 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 7, considere o que digo, porque o Senhor te dará entendimento de tudo, uma vez que se dispõe, né, a colocar em prática esse conhecimento, que isso é coisa pessoal, isso acontece pessoal, todo dia a gente precisa de um preparo disso. Porque os conflitos, eles são grandes. Mas só que a pessoa que tem o conhecimento não é conflito. Não é conflito porque, na realidade, você tem um conhecimento, que é a própria palavra, considere o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Essa é a mensagem que eu deixo para a igreja, que o Espírito Santo fala melhor em vossos corações. Vamos colocar de pé. Lembrando que nós temos culto também a partir das 6h18h30. Feche as olhos. Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor, nós te agradecemos por este momento que nós passamos aqui na tua presença. Uma hora, Senhor, na qual, Senhor, nos separamos para ti, para te adorar, para exaltar teu nome. Estamos, Senhor, contentes, Senhor, pelo Senhor ter recebido a nossa adoração, o nosso louvor. Te pedimos, Senhor, que cada um de nós venha passar ao nosso lar, nos guardando, nos livrando de todo e qualquer mal. Nos dê, Senhor, um final de semana abençoado. Pai querido, Senhor, todas as bênçãos, Senhor, que estavam retidas no mundo espiritual, que o Senhor possa, Senhor, estar derramando, Senhor, essa semana sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um que aqui está, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, sobre as nossas vidas, nos surpreender com a tua bondade, com o teu amor a cada dia, em nome de Jesus. Com o amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, de agora para todos sempre, todos digam. Amém. Se Deus é por nós, Que será contra nós? ninguém, em nome de Jesus. Amém. Que paz o seu irmão, paz o seu irmão.